Bom dia, pessoal. Novamente eu aqui, Marcelo Fernandes, para passar para vocês mais um assunto extremamente interessante do mundo de Analytics, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito e aplicação do que a gente chama de Optimal Binding, ou, se quiser falar de uma forma mais simples, categorização de variáveis de uma forma otimizada, né? Antes de falar do que se trata esse assunto, escrevo aqui um pouquinho a agenda, né? Destaco novamente aqui do que se trata a iniciativa Analytics for Everyone, que tem aí sido divulgada já há algumas semanas. Quem sou eu, né? Quem sou eu, Marcelo Fernandes? Quem é essa pessoa que fala para vocês? Como funciona o processo de categorização de variáveis e, de fato, para que ele serve? Qual a utilidade do que a gente chama de análise bivariada como uma ferramenta exploratória de análise de dados? Na sequência, o conceito e aplicação dessa grande ferramenta de análise chamada Optimal Binding. E depois, por fim, uma demonstração usando R, que tem aí um pacotinho bem bacana para a parte de otimização de processos de categorização de variáveis, tá bom? Então, novamente, né, eu já falei isso no vídeo anterior, todo começo de vídeo eu vou destacar essa iniciativa, até também para mostrar e reforçar o intuito dessa iniciativa, né? No final das contas, eu criei a iniciativa Analytics for Everyone para popularizar e difundir um pouco do conhecimento sobre Analytics para públicos completamente distintos. Então, vocês vão perceber que o nível de explicação, o tom do discurso não tende a ser um tom completamente técnico, né? Ele tem um certo mix aí, uma característica híbrida entre uma linguagem mais técnica e uma linguagem que seja um pouco mais acessível para pessoas que não estejam tão envolvidas hoje no mundo de analytics e que queiram entrar nesse mundo, né? Até porque é um mundo de fato muito apaixonante. Então eu tenho meu canalzinho aí no YouTube, né, chamado Analytics for Everyone. Eu vou publicar ele no LinkedIn, vou publicar o vídeo no LinkedIn, também passo o link desse canal para que todos possam se inscrever e acompanhar se assim acharem válido, né? Quem sou eu? Quem é Marcelo Fernandes? Antes de mais nada, eu sou um cara apaixonado por dados, né? Eu gosto, trabalho com isso há praticamente 20 anos. E a minha grande especialidade é na aplicação de analytics, né? Eu trabalhei aí basicamente em grandes empresas como HSBC, Orbital, Santander, SPSS, Redcar, Itaú e o SAS. E em todas essas empresas eu tive muita exposição à modelagem de dados para resolver problemas ligados a gerenciamento de risco de crédito, processos de otimização de cobrança, modelos de prevenção à fraude, modelos de attrition, modelos de churn, toda a parte de manutenção preditiva. Então as aplicações elas acabaram se estendendo em diversas indústrias, né, diversos segmentos, não só em finanças, mas como em telco, em seguros, governo, varejo, energia, a parte de oil and gas, manufatura, e tudo isso grande parte dessa capilaridade de aplicações que eu aprendi a conhecer e trabalhar, eu devo certamente ao SAS, né, a empresa que eu tenho um orgulho e uma felicidade em ter trabalhado nessa companhia muito grande por ter me dado toda essa possibilidade de atuação em universos tão diferentes, né? Como formação, eu sou estatístico, né? Sou formado em estatística na Federal do Paraná, me pós-graduei em engenharia econômica na sequência, na FAI Business School, que é em Curitiba também. Depois vim para São Paulo em 2001, fiz uma pós em pesquisa de mercado na SPM
e depois fiz um mestrado em administração no Mackenzie, né? Hoje, desde o final do ano passado, eu trabalho como diretor executivo de Analytics na UI, né, na Ernst Young. E também ministro algumas disciplinas de inteligência artificial e análise exploratória no MBA em Big Data Analytics da GV, né, da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo também. Então esse é um pouco do Marcelo, né? Quem é o Marcelo? Falando um pouquinho de categorização de variáveis, né? O que significa categorizar variáveis? Um termo, um sinônimo também pode ser categorizar ou discretizar uma variável. No final das contas, ela é eu pegar uma variável contínua, por exemplo, renda, que pode ter milhões de combinações, desde um cara que ganha R$5, um erro, obviamente, de base de dados, né? Até um cara que ganha R$100.000. Então, se eu não fizer uma categorização, eu não consigo ter uma distribuição muito clara por diferentes faixas ou níveis de renda. Então, a categorização ela ajuda, né? Ela facilita a identificação de padrões, sobretudo quando eu quero estabelecer uma relação entre essa variável que eu estou analisando com uma variável resposta, que no final das contas é meu objeto de interesse para poder explicar algum fenômeno. Por exemplo, explicar se o cara vai pagar ou não vai pagar, explicar se o cara vai cancelar ou não vai cancelar, se ele vai comprar ou não um produto, se um determinado equipamento vai falhar ou não vai falhar, etc. Para todas essas aplicações, a categorização das variáveis pode ser uma etapa importante do processo de análise, né? Então, no final das contas, a categorização é um agrupamento da variável contínua num conjunto finito de categorias ou atributos, né? E também uma outra grande utilização da categorização é porque eu consigo, muitas vezes, isolar dados faltantes e outliers em variáveis contínuas em categorias específicas, né? De forma que eu consiga minimizar, por exemplo, o impacto que esses elementos possam gerar na análise dessa variável. Então, tem milhões de formas de categorizar a variável. Não existe receita de bolo, né? Uma receita mágica, mas alguns métodos são mais utilizados. Primeiro, número 1, né? Uma categorização subjetiva. A pessoa quebra as variáveis de acordo com uma quantidade subjetiva e uma distribuição subjetiva de classes. Por exemplo, renda, eu quero classificar, eu quero categorizar a renda de R$1.000 em R$1.000. Ou, por exemplo, limite de crédito, eu quero categorizar os limites de 500 em R$500. Ou de R$1.000 em R$1.000, ou mesmo qualquer outra variável, por exemplo, volume de vendas. Eu quero categorizar volume de vendas dependendo do nível, do que tipo do que eu estou vendendo. Por exemplo, se as vendas, a gente está falando de milhões de reais, eu posso agrupar, por exemplo, a cada R$500.000, ou a cada R$1 milhão, entre 1 milhão e 2 milhões, entre 2 e 3, entre 3 e 4, acima de 4 milhões, etc. Isso é uma categorização subjetiva, não tem nenhum critério que seja sustentável para poder definir que essa é uma boa categorização. Segundo, usando separatrizes, né? O conceito de decis, percentis, quartis. O legal é que, qual é a vantagem desse critério? Que eu consigo manter, ao contrário do critério 1, que eu posso ter algumas bolhas em algumas categorias, né? Ter uma super concentração. Em algumas outras posso ter um número muito pequeno de dados. Quando eu trabalho com separatrizes, eu garanto que todas as categorias têm a mesma quantidade de dados. E isso é bacana, porque isso pode facilitar a etapa 3, ou o método 3, que é o método de coarse ou fine classing, que no final das contas eu pego, por exemplo, imagina que eu faça isso por percentis, dependendo da quantidade de dados que eu tenho, eu posso fazer isso por percentis, pode ser interessante, eu divido em 100 classes diferentes, e depois faço um processo de coarse ou fine classing, que eu agrupo as categorias de acordo com, por exemplo, o nível de similaridade delas. É uma outra forma, e também chego numa categorização interessante. Por fim, eu tenho o que eu chamo de optimal binding. O que esse método ele gera de diferencial sobre os anteriores?
eu consigo definir qual é a quantidade e a separação entre as classes de tal forma que eu minimize perda de informação. Porque toda vez que eu pego e categorizo uma determinada variável, eu tenho perda de informação, naturalmente. Só que dependendo da forma como eu categorizar, eu posso perder mais ou perder menos. O conceito de Optimal Buying, teoricamente, eu minimizo essa perda. Daqui a pouco a gente vai falar de Information Values, vão perceber que tem uma correlação fortíssima e que eu consigo quantificar qual é o tamanho e qual é a força de cada uma das variáveis. Para que tudo isso, né? Porque normalmente quando eu trabalho uma etapa fundamental e prévia do processo de modelagem estatística ou modelagem preditiva, como queiram chamar, uma etapa que a gente chama de análise bivariada, né? Que eu vou cruzar as variáveis que estão no meu banco de dados, que eu quero analisar, com a variável que eu chamo de variável dependente, ou variável resposta, ou target, ou alvo, que é a variável-chave do estudo. Imagina que eu estou fazendo um modelo de manutenção preditiva para uma planta industrial para analisar equipamentos e a minha variável resposta é se o equipamento falha ou não falha. Essa é a minha variável resposta. Numa análise, por exemplo, de clientes dentro de um universo de marketing, por exemplo, eu quero avaliar se o cara vai comprar ou não vai comprar o produto. Então a variável resposta é comprou ou não comprou. E eu tenho associado a esses eventos inúmeras variáveis que podem explicar a ocorrência desse evento. Que a gente chama de variável independente, preditora ou explicativa, né? Que a gente está estudando as variáveis e queremos ver a relação dela com a variável resposta. Quanto mais forte essa relação, mais essa variável vai explicar o fenômeno em questão e maior o peso dela no meu modelo. Para poder ajudar a quantificar a importância das variáveis, eu tenho indicadores como peso da evidência e valor da informação, ou information value. Eles são indicadores derivados da análise bivariada e permite que a gente classifique depois as variáveis como fraca, média ou forte, né? Então, no final das contas, a análise bivariada é uma tabela cruzada, pode chamar de tabela de contingência, qualquer coisa do gênero, que eu tenho na linha a variável que me interessa estudar e na coluna a variável resposta, que é a variável que no final das contas é meu foco principal de análise, né? E também tem essa definição de variável fraca, média e forte em função do nível de separação das categorias com relação à variável resposta. Tem um artigo, para mim, ele é um dos mais legais que já foram publicados sobre esse assunto, que é um artigo que surgiu, que foi publicado no SaaS Global Forum de 2013, um evento mundial de usuários do SaaS, que acontece anualmente. Em 2013 fizeram um artiguinho, tem o link aí, eu vou jogar também na descrição do vídeo, lá no YouTube eu jogo o link para vocês acessarem esse artigo. É um artigo sensacional e vale a pena ser olhado. E para quem trabalha com SaaS especificamente, tem lá uma macro que você consegue automatizar esse processo de cálculo do Information Value e rodar isso dentro dos seus processos, né? Então, vantagem da análise bivariada, né? É fácil a execução, é mole, faz no Excel, faz em qualquer ferramenta, faz no Tableau, faz no R, faz no SAS, faz em qualquer ferramenta que possa permitir qualquer tipo de manipulação de dados, né? Ela fornece insights valiosos para a gente, para ajudar a definir as variáveis importantes. A partir do Information Value que eu calculo como derivado da análise bivariada, eu posso comparar as variáveis, classificar, descartar num primeiro momento as variáveis mais fracas, né? E também ela me ajuda a reduzir sensivelmente o trabalho de processamento, de forma que eu reduzo o rol total de variáveis de análise num primeiro estágio de execução do processo de modelagem, né? Alguns casos de análise bivariada. Fala precificação de seguro. Posso ajudar a selecionar as variáveis que mais explicam o sinistro do carro. Para a gestão de risco, posso ajudar a definir as variáveis que mais explicam o pagamento ou não da dívida. Para a manutenção preditiva, posso ajudar a explicar as variáveis que mais influenciam a ocorrência de uma falha na máquina. Para comportamento do consumidor, posso ajudar a entender o que mais influencia o cancelamento de uma linha telefônica ou qualquer outro produto, de qualquer outro segmento, de qualquer tipo de serviço. Então, ela tem utilização universal e absolutamente replicável para qualquer tipo de problema de negócio de qualquer indústria.
Esse é o artiguinho que eu comentei com vocês há pouco, o Information Value como indicador de importância das variáveis. Nesse artigo do Verbal Reduction in SAS by Using Weight of Evidence in Information Value, é um artigo que tem o link, de novo vou soltar lá na descrição do vídeo, mas vale muito a pena ler, porque ele mostra uma descrição muito clara de como funciona a análise bivariada e como funciona o cálculo e interpretação do Information Value. Então, basicamente, o Information Value ele pega, simplesmente, ele calcula o logaritmo neperiano do percentual de bons sobre maus, vamos pensar o que é o bom sobre mal, né? O bom, se eu estou estudando, por exemplo, propensão à compra de produtos, o bom para mim é o cara que compra o produto, o mal é o cara que não compra. E esse conceito de bom sobre mal varia muito da aplicação que eu estou estudando. Manutenção preditiva. Bom é se a máquina não falha. Mal é se a máquina falha. Por exemplo, se eu estou falando, por exemplo, de cobrança. Estou falando de cobrança contenciosa. O cara com mais de, por exemplo, 120 dias de atraso. Para mim, o bom é o cara que paga. O mal é o cara que não paga. Se eu estou falando, por exemplo, agora de um modelo de rentabilidade. Por exemplo, o bom é o cara que não é rentável. Ou melhor, o bom é o cara que é rentável, que me traz dinheiro. O mal é o cara não rentável. Então, em cima desses conceitos, eu calculo o percentual de bons e maus dentro de cada faixa. Daqui a pouco vai ficar mais claro esse conceito. Calculo o log neperiano dessa razão e multiplico pelo percentual de representatividade tanto de bons e maus dentro de cada categoria. Perceba que aí nesse artigo do SAS aí é uma aplicação em telco, né, em telecom, e estão tentando associar lá a quantidade de compras com o volume de ligação, né, ou com a ocorrência da ligação. Então, eles consideram que o cara bom é o cara que liga, a gente chama de caller, né? E o cara mal é o cara que não liga, ou non-caller. Então, perceba que esse conceito ele é absolutamente replicável para qualquer tipo de problema. Então esse critério, por exemplo, ele foi sugerido aí pelo um guru de risco de crédito do SAS, o Naim Siddiqui, que até tem alguns livros de gestão de risco de crédito muito interessantes, vale a pena para quem tiver interesse acompanhar esse autor. Essa classificação ela facilita muito o uso e interpretação desse indicador, né? A partir desse cálculo Information Value, eu consigo classificar e ordenar as variáveis de acordo com o poder preditivo delas e, no final das contas, priorizar esforços para focar nas variáveis mais relevantes. Aqui um exemplo que eu criei, né? Correlacionando, por exemplo, a quantidade de anos que o cliente ele já se relaciona com a empresa de TV a cabo, quantidade de anos que ele já possui o produto de telefonia fixa, né? No caso da empresa de telecom, e qual é a correlação entre esse tempo de relacionamento e o fato do cara comprar ou não comprar a TV a cabo? Será que um cliente mais velho tem mais propensão a comprar TV a cabo do que um cliente mais novo em termos de tempo de relacionamento com a firma? Aqui o que a gente percebe claramente é o seguinte, ó, à medida que a quantidade de tempo de relacionamento, resumido aqui pela quantidade de anos, aumenta, eu tenho uma concentração maior de pessoas que compram TV a cabo. Isso fica claro aqui, ó, pode perceber. Ó. Se eu for olhar, por exemplo, 5 anos, de todo mundo que comprou TV a cabo, 18,6 estão concentrados aí nessa categoria 5 anos. Se você pensar em todo mundo que não comprou TV a cabo, só 3,9. Se a gente olhar o raciocínio inverso, aquele pessoal com pouco tempo de relacionamento, perceba, ó, de todo mundo que comprou TV a cabo, 23,7 tá nessa categoria de 0 anos, ou seja, muito pouco tempo de relacionamento. Enquanto de todo mundo que não comprou TV a cabo, a gente tem uma concentração de 66%. Ou seja, o pessoal que tem pouco tempo de relacionamento tem menos tendência a comprar TV a cabo. De repente ainda não conhece o produto. Resumimos essas relações através da estatística bom sobre mal. Eu divido o percentual de bons, no caso aqui 23,7 por 66,3. Faço isso para cada uma das categorias e tenho o indicador bom sobre mal. Perceba que ele vai aumentando à medida que a quantidade de anos aumenta.
calculo o peso da evidência, uma medida intermediária aqui para eu poder calcular o information value. Afinal das contas, o information value, o que interessa para a gente é a soma global desse information value, a soma dos information values parciais de cada uma das categorias. No final das contas, eu chego com o information value aqui de 0,8838. Uma coisa bem interessante aqui é que a gente tem uma relação bem linear aqui da quantidade de anos com o percentual de bom sobre mal. Se percebe aqui claramente que existe uma relação bem lógica, né? O tempo de relacionamento aumenta, a exposição do cara aos produtos da empresa aumenta, a chance dele comprar acaba aumentando também. Então isso é uma coisa muito interessante e é um insight muito forte que a análise bivariada nos fornece. Eu faço esse mesmo racional para todas as variáveis que eu quiser do ponto de vista de análise e depois comparo os resultados. Não é? Legal. E, para que se eu já estou fazendo tudo isso, para que serve esse conceito de optimal binding, né? Resumindo um pouquinho antes, categorização facilita o entendimento da relação de variáveis de interesse com variáveis resposta, variáveis que eu quero explicar no final das contas. Normalmente, quando eu categorizo as variáveis, eu tenho um efeito de perda de informação. O conceito de optimal binding, ele me dá uma ajuda no sentido de fazer uma categorização ótima que minimiza a perda de informação, no final das contas, maximiza o information value. E por trás desse conceito de optimal binding, existem alguns algoritmos, né? E não são tantos algoritmos assim, mas alguns são muito conhecidos, como o Key-Merge, por exemplo, que você trabalha com estatísticas Q² para separação das categorias, e também alguns recursos de particionamento recursivo, que você trabalha com, por exemplo, árvores de decisão para divisão das categorias, né? Alguns softwares comerciais, como o SAS Enterprise Miner, o antigo Dell Estatística, que agora é Estatística, o IBM Modeler, vários outros têm já recursos prontos de Optimal Binding para a parte de categorização de variáveis, né? Como eu não tenho esses softwares disponíveis à mão, de forma a demonstrar isso de maneira até mais point and click, né, que é como esses softwares normalmente funcionam, vou usar o recurso do R. Existe um recurso chamado, um pacotinho chamado Optimal Binding no R, que faz esse trabalho de otimização do processo de categorização, né? Então, na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma demonstração do processo de otimização das categorias e o impacto disso no information value usando R. Então, esse é o nosso próximo passo. Eu quero mostrar para vocês o exemplo dessa base de dados. É uma base de dados de analytics para recursos humanos. Então tem alguns dados bem interessantes aqui ligados ao funcionário, né? A pessoa que trabalha na empresa. Então, por exemplo, tem o nível de satisfação da pessoa em termos percentuais, né, de 0 a 1. Tem lá qual foi o resultado da última avaliação da pessoa, quantidade de projetos que essa pessoa participou, quantidade média de horas que ela trabalhou por mês, tempo gasto, tempo que a pessoa está na empresa, provavelmente em anos, algum flag de acidente, se a pessoa teve ou não teve algum acidente de trabalho. Esse indicador left aqui é a variável que diz se a pessoa saiu ou não da empresa. Promotion, se a pessoa teve alguma promoção nos últimos 5 anos. A área que a pessoa trabalha, vendas, contabilidade e outras áreas quaisquer. O range salarial da pessoa, alto, médio, baixo. E aqui, o que eu fiz? Para poder fazer um comparativo do impacto da otimização de variáveis contínuas, o que eu peguei? Peguei essa variável aqui, quantidade média de horas que a pessoa trabalha por mês,
e simplesmente categorizei. Fiz uma categorização subjetiva, baseado em alguns ranges que eu mesmo escolhi de forma subjetiva, sem nenhum critério pré-determinado. Se vocês olharem as categorias que eu criei, basicamente criei 5 categorias aqui, né? Menor ou igual a 180 horas, entre 181 e 200 horas, 201 a 231 horas, 232 a 250 e acima de 250. Legal, né? O que eu quero mostrar? Fiz uma tabelinha dinâmica básica aqui só para poder cruzar essa variável com a variável resposta, que é a variável left, se a pessoa saiu ou não saiu da empresa. 0 significa que a pessoa não saiu, 1 significa que saiu. Então, de quase 15 mil registros aí, 15 mil registros de funcionários, ou 15 mil funcionários, 11.428 não saíram, 3.571 saíram, né? A hora que eu cruzo essas duas variáveis e calculo o percentual de bons em cada categoria e o percentual de maus em cada categoria, eu tenho essa distribuição para os bons, tenho essa distribuição para os maus. O cálculo de bons sobre mal, basicamente eu divido o percentual de bons pelo percentual de maus dentro de cada faixa. Tenho esses valores aqui, então 0,84, 14,73, 3,01. Quanto mais próximo de 0, quanto mais baixo, principalmente menor que 1, significa que esse atributo tem uma relação mais forte com a saída do funcionário. Quanto mais distante de 1 para cima, 1 e 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, qualquer valor para cima, significa que esse atributo, essa categoria tem uma relação mais forte com a permanência do funcionário. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Pode ver todo mundo entre 181 e 200 horas. De todo mundo que cai nessa categoria, e todos os bons que caem nessa categoria representam 13,2% de todas as pessoas que não saíram, né? Perceba que fecha 100 aqui na coluna. Já de todos os maus, ou seja, de todas as pessoas que saíram, maus no sentido figurado aqui, né? No sentido da pessoa que saiu da empresa, só 0,9% está nessa categoria. Isso significa o quê? A concentração de maus não está na categoria de 181 a 200. Ela está concentrada na categoria de acima de 250 horas de trabalho. Ou seja, a pessoa que trabalha muito, aí ela tem uma tendência maior a sair da empresa do que uma pessoa que trabalha pouco. Como é que eu percebo isso aqui, ó? De todas as pessoas que saíram da empresa, quase 35% trabalhou em média acima de 250 horas. De todo mundo que não saiu da empresa, só 17,2% trabalhou acima de 250 horas. Então, você perceba essas concentrações. Como é que eu consigo transformar isso em information value? Calculo o bom sobre mal para cada categoria. Em cima disso, calculo o peso da evidência, o weight of evidence, que nada mais é que o log neperiano desse valor aqui, né, para cada categoria. Depois a gente calcula basicamente o peso da evidência vezes a diferença entre o percentual de bons e o percentual de maus dentro de cada categoria, obviamente. A hora que eu somo isso, eu tenho o information value global dessa variável quantidade média de horas que a pessoa trabalha. Então o que acontece? Aí, perceba aí, ó, information value de 0,61. Será que se eu fizer uma categorização otimizada, eu consigo elevar esse information value? Se eu conseguir fazer isso, significa o quê? Que eu crio uma distribuição de categorias mais bem desenhada, de forma que eu consiga separar melhor essas categorias e no final das contas, a hora que eu considerar essa variável dentro do modelo, essa variável ela vai acabar tendo uma representatividade maior. Esse é o contexto do Optimal Binding. Agora a gente vai para otimização da categoria dentro do R. Bem, então vamos lá. Trazendo aquela base de HR Analytics para o R, usando algumas bibliotecas de importação, por exemplo, como o ReadXL, que é essa aqui que está disponível, que eu já tinha instalado, só carrego ela usando o comandinho library, né? Carrego ela. Uso o comandinho aqui, por exemplo, ó, read_excel, que é dessa biblioteca, para ler o arquivo hranalytics.xlsx, referente à planilha plan 1. O
que ele vai fazer? Ele vai trazer essa planilha para dentro do R com o nome de HR, né? Se eu quiser ver o conteúdo dessa planilha aí na parte de cima da tela, onde está aparecendo uma outra base de dados referente a um outro trabalho que estava fazendo, simplesmente venho, clico em View aqui, HR. Perceba que ele traz aí a base de dados do HR Analytics. Pode ver que até aquele campinho que eu tinha criado lá no Excel Hours Hack aqui, com aquela categorização subjetiva, está aqui, entendeu? Então agora, por exemplo, o que eu preciso fazer? Preciso carregar a biblioteca do referente ao pacote de otimização de categorias, ou categorização ótima, né, que é o SM Binding. Se você não tiver instalado essa biblioteca, simplesmente vai lá, dá um install.packages, abre parênteses, aspas, SM Binding, fecha aspas, fecha parênteses, e ele vai instalar para você. Como eu já instalei, eu vou basicamente carregar essa biblioteca, né? Tá aqui, né, o SM Binding. Já está carregada. Legal. Agora o que eu vou fazer? Para funcionar direitinho esse processo dentro do R, essa tabelinha aí, ela tem que estar com formato de data frame, ou seja, ela tem que ser um data frame para não dar nenhum erro na função que eu vou usar daqui a pouco para categorizar de forma ótima alguma dessas variáveis aí numéricas que estão nessa base. Vamos dar uma olhada como é que está o formato dessa tabela? Clico em Class aqui, HR. Perceba que ela não está com um formato exatamente data frame. Tem algumas coisas associadas a ela aqui. Então, pode ser que a hora que eu tentar executar algum comando usando essa tabela dentro dessa biblioteca, me dê algum erro. Então, o que eu posso fazer para poder classificar ela, converter ela para um data frame? Basicamente, eu posso fazer aqui o seguinte, ó, hr s.data.frame, abre parênteses, hr. A hora que eu faço isso, o que acontece? Eu dou um class hr, ele me mostra qual a classe dessa tabela. Perceba que agora sim eu tenho uma tabelinha já com o formato de data frame. Agora eu consigo aplicar sem problema nenhum o comando de categorização ótima. Agora, na verdade, tem até um outro detalhe que ainda precisa ser colocado. Quando eu vou fazer categorização ótima, eu vou especificar no comando, por exemplo, qual a variável que eu quero categorizar comparada a uma variável resposta, que no caso a nossa variável resposta é essa variável left aqui. Eu vou escolher, como eu fiz o teste com a variável quantidade de horas de trabalho que a pessoa teve nos últimos meses, então essa é a variável que eu vou categorizar. Só que vamos dar uma olhada na classificação dessa variável, com que tipo de variável eu estou me referindo. Então eu vou pegar aqui e vou avaliar, por exemplo, do que eu estou falando. Clico aqui, ó, perceba que ela está como numérica. Muitas vezes também essa biblioteca ela dá alguns paus quando esse tipo de variável está como numérica. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que classificar essa variável como inteiro. Então, basicamente, para eu converter ela para inteiro, fazer uma conversãozinha, basicamente o que eu faço? HR average monthly hours s.integer hr average monthly hours. A hora que eu clicar aqui e der um class dessa variável, o que ele vai me mostrar? Será que ele fez a conversão? Beleza, né? Agora a variável está classificada como inteiro. Agora não vai dar pau. O que vai acontecer? O que eu faço agora? Agora sim eu posso aplicar
o meu comandinho de categorização ótima, que basicamente é o comando smBinding. Então vou pegar aqui, por exemplo, average, vou chamar de average monthly rec. Vou chamar de average monthly rec. Qual é o comandinho? smBinding. Abre parênteses, o que eu faço primeiro? Eu especifico qual é o nome da base, no caso aqui df de data frame. O nome da base se chama hr. Qual é o nome da variável resposta que eu vou considerar? Y. É a variável left. Que é essa variável aqui, ó, se o cara saiu ou não saiu da empresa. E por fim, a variável que eu vou querer usar para categorizar vai ser a variável average monthly. O monthly está escrito errado aqui, né? Hours. Pronto. Basicamente, isso que eu preciso fazer. Olha que eu dou um Enter aqui. Ele fez. Agora vamos ver o que ele fez aqui exatamente. Vamos pegar essa variável que eu acabei de criar, ou melhor, essa categorização que eu acabei de fazer. E o que eu vou fazer? Ele me solta algumas opções aqui que eu posso analisar. Duas opções que são fortes aqui, que me interessam bastante. Como é que ficou a tabela, no final das contas, com os information values, e principalmente duas coisas, né? O information value global dessa variável recodificada, assim como quais foram os cortes, as quebras que ele fez dentro de cada categoria, ou seja, quais são as categorias que ele de fato criou. Isso eu consigo ver nessa opção de Information Value Table. Clico nela aqui, ó. Olha só o que ele fez para mim. Que interessante. Ele criou praticamente 9 categorias, 8 categorias. Esse Missing aí ele sempre acaba criando. Você perceba que não tem ninguém aqui no Missing, né? Ele criou 8 categorias. Quais foram as categorias que ele criou? Menor igual a 130 horas, de 131 a 160, de 161 a 169, 170 a 216, 217 a 241, 242 a 264, 265 a 274 e acima de 274. O mais interessante, lembra de quanto tinha dado o Information Value lá fazendo aquela categorização subjetiva? 061, certo? Sabe qual foi o Information Value dessa variável recodificada de forma otimizada? 1.33. Eu consigo confirmar isso rodando simplesmente o comandinho IV, que ele já me mostra aqui o Information Value global dessa variável. Percebam a grande diferença. Eu dobrei o Information Value mudando o critério de agrupamento. Ou seja, esse critério de agrupamento que ele encontrou aqui foi o critério de agrupamento que gerou o maior Information Value. Ou seja, se eu trabalhar com essa variável dessa maneira, eu consigo gerar um melhor nível de separação entre as categorias, que no final das contas me dá a melhor capacidade de aproveitar essa variável dentro de um modelo preditivo. Então, essa é a grande mensagem do Optimal Binding. Da mesma forma que eu fiz isso para a quantidade média de horas que a pessoa trabalhou, poderia ter feito isso para o nível de satisfação, para a última avaliação, o resultado da última avaliação, número de projetos, tempo gasto na companhia e assim por diante. Então, esse é um bom exercício para a gente fazer antes de começar a fazer qualquer modelo preditivo. Fazer uma bela categorização de variáveis, principalmente se eu estiver trabalhando com alguns tipos de modelo específicos e principalmente se eu tiver uma resposta binária e me interessar ter as variáveis distribuídas em categorias, até para poder ficar mais fácil para explicar para as pessoas à medida que os valores avançam, como é que fica o comportamento de saída dos funcionários, que relação que acaba existindo por
faixa de quantidade de projetos, por exemplo, e a tendência de saída. E tudo isso é bastante interessante para a gente justificar processos de categorização. Então, esse foi um exemplinho bem bacana que eu mostrei aí o impacto que uma otimização de categorias, ou um processo ótimo de categorização, também chamado de Optimal Binding, pode impactar no resultado do seu trabalho. Então é isso, né? Nos vemos e até a próxima. Então, pessoal, com isso a gente finaliza esse segundo vídeo sobre Optimal Binding, né? Que foi o assunto que tocamos nessa data. Na próxima sessão eu vou falar um pouquinho sobre estratégias de marketing ou de relacionamento de clientes usando métodos de RFV, basicamente métodos que levam em consideração qual é a essência que o cliente, qual a essência de transação que o cliente fez, frequência e valor, ou pensar em inglês no conceito monetário. Esse RFV também pode ser considerado como RFM, né? Então é isso que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Agradeço bastante aí a atenção de vocês e nos vemos na semana que vem, tá bom? Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus aí, um excelente descanso para todos.